Hodie Christus natus est. Pelo sinal da cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sentar-se. O grandíssimo Padre Edmei, caríssimos irmãos, hoje o Salvador nasceu. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima, a Igreja, Mãe e Mestra, canta com júbilo a divina condescendência do nosso bom Deus. Hodie Christus natus est. Hoje nasceu-nos o Cristo, não hoje apenas no calendário, mas o hoje da liturgia, o hoje da eternidade toca o hoje do nosso tempo. Hoje a luz entra na nossa noite. Hoje o Verbo, sem deixar o seio do Pai, vem para junto de nós, toma para si a nossa carne, para que nós, sem mérito de nossa parte, sejamos elevados à vida de Deus. Nós escutamos agora há pouco no Evangelho, e aconteceu que, estando ali, completaram-se os dias e Maria deu à luz ao seu filho primogênito, o enfaixou em faixas, o deitou na manjedoura, porque não havia para ele lugar na hospedaria. Eis o grande sinal: o Altíssimo não escolhe palácios, mas a pobreza; não escolhe nem busca os aplausos, mas o silêncio de uma simples gruta; não escolhe o conforto, mas a manjedoura, o prato dos animais. E por que tudo isso? Para ensinar ao mundo que a salvação não começa pelo poder. Não é do poder humano que vem a salvação do homem, mas é pela humildade do próprio Deus. Não pela força humana, mas pela graça divina. Não pelo muito ter, o muito poder, mas pelo muito amar. E este é o ofício que o nosso bom Deus começa a exercer já desde o seu nascimento, nesta noite santa. E o apóstolo, como nós ouvimos na epístola, nos dá a chave deste mistério. Apareceu a graça de Deus, trazendo a salvação, ensinando-nos a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e ensinando-nos, sobretudo, a viver de modo sóbrio, justo e piedoso neste mundo. Notai, caríssimos irmãos, o Natal não é apenas um doce consolo que Deus nos faz, mas é uma escola. O menino no presépio nos evangeliza sem dizer uma palavra sequer. Ensina a sobriedade contra a nossa dissipação. Ensina a justiça contra o nosso egoísmo. Ensina a piedade contra a nossa frieza. Quem beija o presépio e volta às mesmas vaidades do mundo é porque não entendeu o que será de fato o Natal. A graça que aparece é uma graça que transforma, e se nós por acaso não somos transformados, é porque nós nos preparamos mal para esta noite santa. Mas por que Deus quis vir assim, pequeno, pobre e escondido? Exatamente para curar a nós, curar em nós o nosso orgulho, que é a raiz de todo o pecado. O demônio caiu por dizer: não serve, não servirei. Mas Cristo se ergue neste mundo e aparece dizendo exatamente: eu servirei. Ecce venio, eis que venho ao Senhor para fazer a vossa vontade. Nosso Senhor, nosso bom Deus, se faz criança para que aprendamos a ser filhos. Ele se abaixa para que nós possamos nos levantar. Ele se envolve em faixas para desatar as cadeias do pecado. Ele é reclinado na manjedoura para tomar-se o nosso alimento.
E é aqui que o presépio aponta para o altar. Aquele que nasce em Belém, Belém significa casa do pão, prepara-se para dar ao mundo o pão vivo que hoje desce do céu. O Natal, portanto, caríssimos irmãos, já contém, já traz de algum modo a cruz que é anunciada na Eucaristia. Vejamos também os primeiros convidados para junto do presépio. São os pastores, não são os sábios do mundo, não os poderosos, mas as almas simples, os vigilantes na noite, os pobres de espírito. A mensagem evangélica, portanto, é clara: não temais, hoje nasceu para vós o Salvador. Para vós, quem é esse vós? Os pequenos, os contritos, todos aqueles que esperaram o Salvador. O mundo oferece alegrias ruidosas, alegrias passageiras. O céu oferece uma alegria grande, porque essa alegria santa dessa noite é santa e é eterna, tem começo, mas não tem mais fim. Gaudium Magnum é que o anjo anuncia para os homens, e o sinal não é o esplendor, mas a humildade. Encontrareis um menino deitado numa manjedoura. Deus, portanto, quer ser encontrado onde a soberba nunca ousa procurar. O que faremos então nesta noite, ou a partir desta noite? A primeira resposta nossa deve ser a adoração, porque a pequena criança que vemos nos braços de Maria Santíssima não é apenas o menino santo, mas é o Deus e a própria santidade encarnada. Calemos, caríssimos irmãos, as nossas curiosidades e dobremos os nossos joelhos ante o mistério que hoje se apresenta na liturgia, ante os nossos olhos. Não há lugar para eles na hospedaria, mas no nosso coração não haverá um lugar para acolhê-los. Não há lugar no mundo por causa do excesso de ruído, por excesso do apego aos próprios bens, por excesso do pecado consentido. Hoje, quantas casas estão iluminadas, mesas fartas, mas esqueceram do lado de fora o principal, nosso Senhor. Não façamos como essas pessoas. Ao sair dessa Santa Missa, levemos Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José para a nossa casa. Demos a Ele hospedaria em nosso quarto, em nossa sala, em nossa cozinha, para que em todo lugar da nossa habitação esteja ali presente a Sagrada Família. A terceira mensagem dessa noite é a caridade. Se o Filho de Deus se fez pobre por nós, como não haveremos nós de reconhecer e servir este mesmo Filho de Maria em nossos irmãos, os mais pobres? Quantas vezes somos visitados por nosso bom Deus, que vem à nossa porta batendo também, pedindo hospedaria, pedindo um copo d'água, um prato de comida? Não esqueçamos de receber Nosso Senhor também nessas pequenas visitas, antigamente tão bem acolhidas, mas hoje em dia, pela importunação, pelo meio que a sociedade se transformou, tantas vezes vistas essas visitas de modo desconfiado. Hoje o Salvador entra na nossa história, hoje Ele quer fazer parte também da nossa família. Procuremos, caríssimos irmãos, nessa Santa Missa, nos unir aos primeiros visitantes do presépio, os santos pastores. É na noite que Deus os chama para adorar o menino Jesus no presépio. É também na noite que Deus vem ao nosso encontro, para que ninguém se desespere das suas próprias trevas. Portanto, deixemos Nosso Senhor, luz eterna, iluminar as trevas da nossa noite, do nosso pecado, do nosso apego, da nossa vontade, a qual tantas vezes estamos apegados contra os nossos deveres, contra a santa religião
contra a vontade divina. E peçamos, como crianças, como pastores, como almas simples, peçamos à Santíssima Virgem Maria, ela que enfaixou o menino Jesus e o reclinou na manjedoura, que também envolva a cada um de nós o nosso coração com a sua santa pureza. E a São José, homem justo, peçamos que nos dê a graça do silêncio, que nos obtenha a graça de uma felicidade, de uma fidelidade escondida, mas firme. E quando nesta noite o Cordeiro recém-nascido vier a nós no Santíssimo Sacramento, na Sagrada Comunhão, procuremos fazer uma boa comunhão, reparar hoje aquela ofensa, aquela falta de delicadeza do povo que não pôde ou não reconheceu a Sagrada Família e lhe negou hospedaria. Na Sagrada Comunhão teremos todos nós a oportunidade de deixar Jesus entrar em nosso coração, de oferecer a Ele a melhor parte do nosso ser, a manjedoura do nosso coração, para que assim, comungando com amor, com reverência, possamos com toda a verdade crer, afirmar e contemplar que hoje, de fato, Jesus nasceu, não apenas em Belém, mas em nossa alma e em nosso coração, por meio da Sagrada Liturgia, e que assim seja para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.